Sem lero-lero, sem tititi, boa noite! Estamos iniciando a partir de agora o seu Porto Esporte aqui na tela da sua TV Porto. Hoje é dia 5 de agosto, é o 14º programa aqui no seu canal 33.1. Hoje comandado por mim, Ligeirinho, nosso querido Júnior Brito, está hoje em uma outra missão profissional. Então hoje aqui na tela da sua TV Porto tem o Ligeirinho no seu Porto Esportes. E já vamos destaque do programa de hoje, segunda-feira. Vamos falar do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão. A rodada do final de semana, o Vitória venceu, o Bahia perdeu pelo Campeonato Brasileiro. Vamos falar também das Olimpíadas. Hoje, o segundo ouro para o Brasil. Vamos falar também do Porto Esporte Clube, no jogo aí polêmico do final de semana. O final foi marcado aí por briga em campos. Então hoje vamos falar do Porto Esporte Clube, que perdeu ontem jogando em casa diante da equipe do Colo-Colo. Vamos falar também da corrida mais charmosa do Brasil, a 35ª corrida rústica do Arraial da Ajuda, que aconteceu no sábado. Vamos falar da Série D do Campeonato Brasileiro, o Itabuna que perdeu no final de semana, e vamos falar também do Campeonato Intermunicipal. A terceira rodada aconteceu ontem, no domingo, e ontem teve surpresa no Campeonato Intermunicipal. Sem lero-lero, sem tititi, a partir de agora, o Porto Esportes, aqui na tela da sua TV Porto. Sem lero-lero, sem tititi, de volta aqui na tela da sua TV Porto, no seu canal 33.1. Hoje é segunda-feira, dia 5 de agosto. E lembrando que o programa tem um reprise na terça-feira. E você também pode acompanhar o nosso programa através do YouTube TV Porto Bahia. Já vamos iniciar o programa de hoje, segunda-feira, falando da rodada do Campeonato Brasileiro. O Brasileirão, rodada eletrizante no final de semana. E vamos aos gols do final de semana do Campeonato Brasileiro. Já iniciando no sábado, o Vitória recebeu no Barradão o Cuiabá. E o Vitória, o Leão, venceu o Cuiabá por 1-0. Nosso amigo Kerry Ruas está feliz com a vitória do Vitória diante da equipe do Cuiabá. Também no sábado, pelo Campeonato Brasileiro, o Vasco recebeu o Bragantino jogando em casa e o Trem-Bala da Colina ficou no empate em 2-2. O Vasco que levou o gol aí no finalzinho do jogo, empatando em 2-2 diante da equipe do Bragantino. Também no sábado, pelo Campeonato Brasileiro, o Criciúma recebeu o Galo, o Atlético Mineiro, e venceu jogando em casa. Criciúma 2, Atlético Mineiro 1. O Galo, que não vai nada bem num Brasileirão, renovou aí com o Hulk, que leva quase 1,5 milhão aí do Galo. No outro jogo da rodada, o Botafogo, jogando fora de casa, surpreendeu o Atlético Goianiense. O Botafogo do nosso amigo Madruga está aí na tela. Os gols do Campeonato Brasileiro. Botafogo, ó, 1, 2, 3, 4, Botafogo 4, Atlético Goianiense 1. Fechando a rodada no sábado, o Flamengo perdeu para o São Paulo. O São Paulo, jogando em casa no Morumbi, venceu o jogo por 1-0. São Paulo 1, Flamengo 0. Jogos de ontem, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians recebeu Juventude e empatou o jogo em 1-1. Tá aí o gol
do Corinthians na tela da sua TV Porto, no seu canal 33.1 e também o gol do Juventude, Corinthians 1, Juventude também 1. Também ontem, domingo, o Fluminense recebeu o Bahia. O Fluminense que vinha capengando aí no Campeonato Brasileiro, venceu o Bahia por 1-0. Bahia 0, Fluminense 1. O Fluminense acordou no Campeonato Brasileiro e o Bahia precisa acordar. O Fluminense venceu por 1-0, o Formiga está feliz da vida. No outro jogo da rodada, o Atlético do Paraná, jogando em casa, perdeu para o Grêmio. Grêmio 2, Atlético do Paraná 0. Está aí na tela da sua TV Porto os 2 gols do Grêmio, fechando a rodada ontem do Campeonato Brasileiro na Série A. O Internacional e Palmeiras ficou no empate em 1-1. O Internacional jogando em casa 1, Palmeiras também 1. Hoje, completando a rodada do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Fortaleza às 21 horas. Agora na tela da sua TV Porto, a classificação do Campeonato Brasileiro após a rodada do final de semana. Liderando no Campeonato Brasileiro, o Botafogo com 43 pontos ganhos. O segundo colocado vem o Flamengo com 40 pontos. Na terceira colocação, o Palmeiras com 37 pontos, aí na tela da sua TV Porto, no seu canal 33.1. Quarto colocado aí na tela da sua TV Porto é o Fortaleza. O Fortaleza que joga hoje diante da equipe do Cruzeiro. O Fortaleza que tem 36 pontos. O Cruzeiro está na cola dele com 35 pontos. Quem venceu o jogo pode assumir aí a terceira colocação no Campeonato Brasileiro. Pode ultrapassar o Palmeiras, que tem 37 pontos. O sexto colocado é o São Paulo, com 35 pontos. O Bahia caiu aí para a sétima colocação com 32 pontos. Agora vamos lá para a zona de rebaixamento. O lanterna da competição, o Atlético Goianiense com 20 pontos. O Cuiabá, o 19º colocado com 19 pontos. O Corinthians, na zona de rebaixamento, é o 18º com 20 pontos. E o Fluminense aí do nosso amigo Formiga, também na zona de rebaixamento, com 20 pontos aí na tela da sua TV Porto. Foi a rodada eletrizante do Campeonato Brasileiro no final de semana. O assunto agora é as Olimpíadas. Hoje, a nossa querida Rebeca Andrade está aí na tela da sua TV Porto, a alegria, a emoção no semblante dela, conseguindo aí o segundo ouro para o Brasil, a ginástica do Brasil sendo bem representada por Rebeca Andrade, conseguindo aí, conquistando aí hoje o segundo ouro para o Brasil. Parabéns à nossa querida Rebeca Andrade, representando aí o Brasil nas Olimpíadas. Parabéns, Rebeca. O nosso outro ouro também conquistado aí nas Olimpíadas foi da nossa querida Bia Souza. Está aí na tela da sua TV Porto, a alegria da Bia Souza recebendo o ouro no judô para o Brasil. Parabéns aí para a nossa querida Bia, que conquistou o primeiro ouro para o Brasil nas Olimpíadas. Falando nas Olimpíadas, vamos colocar aí na tela da sua TV Porto o quadro de medalhas. A China continua liderando, é a primeira colocada aí no quadro de medalhas. Junto com ela, na segunda colocação, vem os Estados Unidos. Na terceira colocação, a Austrália. O Brasil ocupa a 16ª colocação. Está aí na tela da sua TV Porto, no seu canal 33.1, o quadro de medalhas das Olimpíadas. Já já, o Ligeirinho de volta aqui na tela da sua TV Porto, no seu canal 33.1.
De volta aqui na tela da sua TV Porto, no seu canal 33.1. Agradecendo a você sintonizado nesta segunda-feira. Lembrando que na terça-feira tem um reprise aqui do nosso programa. E vamos falar agora da Série D do Campeonato Brasileiro. O Itabuna, no final de semana, não foi nada bem. Perdeu o jogo, muito difícil para converter, para garantir o passaporte na próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro. O Itabuna, que estava muito bem na competição, perdeu para o Anápolis por 3-0. O Anápolis venceu a equipe do Itabuna na Série D do Campeonato Brasileiro por 3-0. No outro jogo da rodada, a equipe do Juazeirense perdeu jogando fora de casa para o Iguatu. Iguatu 2, Juazeirense 1, pela Série D do Campeonato Brasileiro. As duas equipes que estão representando aí a Bahia na Série D do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão da Série D do Campeonato Brasileiro. Vamos falar agora da corrida mais charmosa do Brasil, a corrida rústica do Arraial da Ajuda. A corrida que aconteceu no sábado, a largada às 15 horas da Balsa, está aí na tela da sua TV Porto, o momento da largada da corrida mais charmosa do Brasil. 35 anos da corrida rústica do Arraial da Ajuda, que reuniu 800 atletas da Bahia e do Brasil no Arraial da Ajuda, uma grande festa com a realização da Vida Esporte. E a TV Porto esteve presente na corrida mais charmosa do Brasil, 35ª Corrida Rústica do Arraial da Ajuda. E lembrando que no próximo dia 15 acontece a festa da padroeira e Nossa Senhora da Ajuda, por isso que a corrida acontece aí 10 dias antes dos festejos da padroeira Nossa Senhora da Ajuda. E a corrida rústica era conhecida como a Corrida da Santa, uma brincadeira entre amigos aí do Arraial da Ajuda. Da corrida rústica do Arraial da Ajuda, vamos falar agora do Campeonato Baiano de Futebol Intermunicipal Edinaldo Rodrigues Gomes. A rodada do final de semana já está aí na tela da sua TV Porto. Os jogos do final de semana, vamos dar o destaque aqui para a seleção de Itagimirim. A seleção de Itagimirim, que venceu a seleção de Mascote por 3-0. Um bom resultado para a seleção de Itagimirim, que há mais de 20 anos aí lutando aí, sonhando com o título do Intermunicipal. Ano passado foi bem representada no Campeonato Intermunicipal e esse ano fazendo bonito na competição. Está aí na tela todos os resultados do Campeonato Intermunicipal. No outro jogo do final de semana, a seleção do Prado, jogando em casa, perdeu para a seleção de Eunápolis. A seleção de Eunápolis, embalada na competição, a semana passada venceu a atual campeã da competição, a seleção de Itamaraju, e a seleção de Eunápolis venceu a seleção do Prado, lá no Prado, por 2-0. Destacando também no campeonato intermunicipal a seleção de Potiraguá. A seleção de Potiraguá, que venceu a seleção de Itaju do Colônia por 3-0. Está aí na tela da sua TV Porto, no seu canal 33.1. Agora vamos falar do Porto Esporte Clube. Jogo eletrizante ontem, já está aí na tela da sua TV Porto, os melhores momentos, alguns lances e também o gol do Cássio da equipe do Colo-Colo. O jogo que iniciou às 15 horas no estádio Aguinaldo Bento dos Santos, logo no início do jogo, a equipe do Colo-Colo, que perdeu um jogador importante no início do jogo, jogou desde o início do jogo com apenas 10 jogadores em campo, conseguiu se manter com os 10 jogadores no primeiro tempo no 0-0, retornou para o segundo tempo e conseguiu vencer o Porto Esporte Clube no primeiro jogo da final do Campeonato Baiano na Série B. Vale lembrar
que as duas equipes já garantiram o acesso à Série A do Campeonato Baiano. Está aí na tela da sua TV Porto alguns lances. Daqui a pouco vamos falar também da polêmica do final do jogo. Jogo marcado aí, confusão no início do jogo, aliás, no final do jogo. Já vamos colocar aí, vou pedir aqui a nossa produção para colocar aí na tela da sua TV Porto a confusão que aconteceu no final do jogo. Também na narração aí do nosso amigo Zeco, nos comentários do Formiga e nos comentários do Júnior Brito, um trecho do que aconteceu no finalzinho do jogo. Em profundidade, tentou o Luiz Ricardo, a bola volta. Volta no pé do Colo-Colo. Vai saindo agora o Rodolfo. Adianta demais a bola. Houve a falta ali. Não pode. Totalmente desnecessário, né? Não precisa disso. O Jaque precisa de gol. Não, o Jaque também não precisa fazer isso. Não precisa. Realmente tem que ter calma agora, cabeça no lugar. Estádio lotado, várias pessoas assistindo. Crianças. Porto que vem dando, né, os melhores exemplos de um time que foi fundado há 6 meses, chega à final do Campeonato Baiano da Série B, Não, já está no Campeonato ali. da Série A, então possa realmente colocar a cabeça no lugar e tentar no finalzinho aí. Quem sabe, se não der para empatar, não tem nada perdido. Não tem nada perdido. Olha só. Olha que feio, olha que feio. Mas, Júnior Brito, calma, Júnior Brito. Deixa eu falar uma coisa pra você. É coisa que acontece, a gente tem que pegar, separar. É cabeça quente, jogador, a gente entende. Eu gostaria que a TV nem mostrasse isso, né? Obviamente, mas infelizmente... Quem que tá mostrando? O Luiz Ricardo, jogador experiente, né? Não precisa fazer aquilo e de fato. E aí a gente vê... A gente tem um jogo de volta. Porto Seguro sabe receber a tudo e a todos. E não é o jogador, né? Não estamos aqui jogando pedra em ninguém. A gente está dizendo que para o espetáculo, isso aí é totalmente fora de contexto. Não, mas olha bem, deixa eu te falar, tem uma coisa seguinte. O futebol tem que jogar o futebol limpo, tem que ser futebol limpo. A gente não pode cultivar a forma de catimba. A gente viu muita catimba, tá tendo. Então já planta uma sementinha negativa. Então o futebol não precisa disso. A gente aguarda, né, que é coisa que acontece nas 4 dias. Não vamos dizer que acontece isso de toda hora, não. Mas acontece, isso a gente sabe disso, que a gente vive do esporte. Mas é ter tranquilidade, é isolar as pessoas que estão. O pessoal do Colo-Colo tem que chamar o seu time para cá. A direção do Colo-Colo tem que chamar o time para um canto, todo mundo para um canto, tirar os mais exaltados, trazer todo mundo para cá. Não precisa, igual o Matheus, o Thiago Passo está fazendo ali. Tem que fazer o seguinte. O presidente André entrou ali também para interceder, o Sandro. A gente tem que saber perder, né? Tem esse detalhe também, né? Independentemente de qualquer coisa, a gente sabe que nós não estamos no calor do jogo, mas temos que saber perder também, para evitar um vexame desse. Né? Tá aí, portanto, a polêmica no final do jogo, nos comentários do nosso querido Zeco, também do Formiga e do nosso querido Júnior Brito. Né? O jogo que foi marcado aí por polêmica. O Porto Esporte Clube perdeu. No final de semana, vai jogar no sábado às 18 horas diante da equipe do Colo-Colo. Jogo lá em Ilhéus. O Colo-Colo joga com a vantagem do empate. Se o Porto reverter a situação, vencer o jogo por 1-0, vamos conhecer a equipe campeã nos pênaltis. Se o Porto vencer por 2-0, leva o título aí do Campeonato Baiano na Série B. Já já o Ligeirinho de volta com as entrevistas do tapete verde do estádio Aguinaldo Bento dos Santos, o eterno gigante da feirinha. Já já estaremos de volta no seu Porto Esportes. De volta aqui na tela da sua
TV Porto, no seu canal 33.1, hoje comandado aqui por mim, o Ligeirinho, o nosso querido Júnior Brito, está em uma missão profissional e na próxima segunda-feira estará aqui na tela da sua TV Porto. Vamos falar aqui do Porto Esporte Clube, jogo eletrizante que aconteceu ontem no estádio Aguinaldo Bento dos Santos, está aí na tela da sua TV Porto. A torcida avante fizeram uma grande festa ontem no estádio Aguinaldo Bento dos Santos, também na tela da sua TV Porto, além da torcida avante, os torcedores do Colo-Colo estiveram ontem no estádio Aguinaldo Bento dos Santos, torcendo e vibrando aí para a equipe do Colo-Colo. Uma grande festa nas arquibancadas ontem do Gigante da Feirinha, falando em uma grande festa no jogo. Quem também esteve prestigiando o jogo foi o prefeito Jânio Natal, que agora vai falar na tela da sua TV Porto. Um pouco triste por questões da derrota de 1-0 para o Colo-Colo, mas eu estou confiante, tenho certeza que a nossa seleção do Porto Esporte Clube vai chegar lá em Ilhéus, no Colo-Colo, e vamos ganhar de 2-0, hein? 2-0. Escreva aí. E, consequentemente, seremos os campeões da Série B. Mas, se não for este resultado, já estamos comemorando por estarmos na Série A. E é o que a gente quer, ir para a Série A para se classificar entre os 4 primeiros colocados para o próximo ano a gente participar, quem sabe, da nossa Copa do Brasil. Ok? Boa sorte, que Deus nos abençoe. Tá aí, portanto, a participação do prefeito Jânio Natal, que ontem foi prestigiar o Porto Esporte Clube. Falando do Porto Esporte Clube, após o jogo, eu conversei com o Ramires, experiente, já jogou por várias equipes, sendo campeão, e também falou com a equipe de reportagem da TV Porto. Deixamos a desejar um pouco hoje, na verdade tivemos erros que em outros jogos minimizamos, mas hoje acabamos aí ficando com uma mais desde o início e não soubemos aproveitar. Demos muito contra-ataque para a equipe do Colo-Colo, né, que se fechou bem e soube aproveitar o contra-ataque. Ali fizeram um gol e seguraram bem a partida. Então cabe a nós agora descansar até a semana aí para a gente ajustar o que erramos, para que a gente possa chegar em Ilhéus e reverter essa situação aí. No próximo sábado é mais 90 minutos. Verdade, a gente sabe que vai ser um jogo difícil na casa do adversário, mas a gente já provou que podemos conseguir sim resultado positivo fora de casa e é o que vamos em busca no sábado. Sem lero-lero, sem tititi. Eu ouvi também o Anderson Lessa. O Lessa, que passou por várias equipes de futebol, recebeu o convite do Colo-Colo, está no Colo-Colo fazendo história. Ele que foi o autor do gol da vitória do Colo-Colo no jogo lá em Ilhéus, no estádio Mário Pessoa, onde a equipe do Colo-Colo venceu o Porto Esporte Clube por 1-0. E ontem aqui no estádio Aguinaldo Bento dos Santos, eu também ouvi o Lessa. Sem lero-lero, sem tititi, mais uma vez aqui frente a frente com o Ligeirinho, o Lessa. Passo importante, Lessa, vitória importante, parabéns. Vitória importante, principalmente com o que aconteceu na partida, né? Logo no início do jogo, com os 15 minutos do primeiro tempo, a gente jogou com um jogador a menos, mostrou a força do grupo, mostrou que de fato a gente está querendo esse título. Passo importante, os primeiros 90 minutos sair com resultado positivo. Agora nós sabemos que nós temos uma decisão dentro de casa, mais 90 minutos. Já quero convidar a nossa torcida para que possa encher o nosso estádio, fazer uma linda festa, porque nós vamos dar tudo para conseguir, se Deus quiser, esse tão sonhado título. Parabéns pela vitória. Valeu, tamo junto. Sem lero-lero, sem tititi, finalizando aqui o Porto Esporte Clube desta segunda-feira. Ligeirinho 0, 10 ou 5. Hoje só tem um 10, vou dar um 10 para o Nego. Vou dar um 10 para o Nego, para o Leão, para o Vitória, que conseguiu deixar a zona de rebaixamento. Então o 10 do Ligeirinho hoje vai aqui para quem? Vai para o Vitória.
Vitória. Parabéns aí ao Vitória, que venceu e deixou a zona de rebaixamento. O seu Porto Esportes dessa segunda-feira vai ficando por aqui. Lembrando que no sábado, mais uma vez, a TV Porto estará em Ilhéus, na parceria com a TVE Bahia, na transmissão do jogo da grande final do Campeonato Baiano, a partir das 17h30, com a equipe no lance. Sabadão, a partir das 17h30, Colo-Colo e Porto Esporte Clube na grande final do Campeonato Baiano. Vem aí, direto de São Paulo, o Cartão Verde, agradecendo a você o carinho da sua audiência. Eu não sou o dono do mundo, mas tenho certeza que eu sou filho do dono. Uma boa noite e até a próxima segunda-feira.